Então, ele diz que quando tem curto-circuito, a resistência elétrica total diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. Então, ele já começa falando para a gente aqui de curto-circuito, resistência elétrica, e ele explica, né? O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento de corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que deveriam ser evitados, talanos fusíveis, por aí vai que a gente vai ver isso hoje. Mas ele diz assim, ó, suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts possua três posições de regulagem de temperatura para a água. Então, ó, eu posso pegar esse chuveiro e ele tem como colocar 2.100 watts, que está ali na posição verão, posição primavera, 2.400 watts, e a posição inverno, 3.200 watts. Então, se vocês começarem a perceber, o chuveiro, ele pode ter várias chaves ali, né? Existem diversos tipos de chuveiro no mercado, mas normalmente os chuveiros têm pelo menos três fases, né? Que é o morno, o desligado e o quente, né? O morno, frio e quente. Mas ele pode ter morno, quente, super quente, extra quente, enfim. Ele pode ter algumas posições ali associadas a essa potência. Então, o que vai fazer com que o chuveiro esquente mais ou menos, por enquanto a gente vai dizer que tem a ver com a potência elétrica. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma diferença de potencial, um U, 110 volts, e essas três potências. Então, eu vou chamar aqui P1 de 2.100 watts, P2 de 2.400 watts e uma potência 3 de 3.200 watts. A pergunta dele é o seguinte: você vai colocar um fusível e, na verdade, um disjuntor, né? E deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições de regulagem. Qual deve ser o valor mínimo, ó, valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Então é o seguinte, existem três formas de calcular a potência. RI ao quadrado, U ao quadrado sobre R e o π. Qual que eu vou usar? Qualquer um. Mas como que eu vou saber qual que é mais rápida? Você vai olhar os dados que você tem. Por exemplo, nessa questão, você tem o U e o P. Então é mais fácil usar a última. Ah, e se eu quiser usar as outras, não tem problema. Você pega a lei de Ohm, você usa lá a lei de Ohm, U igual a RI, descobre o R em cada um desses casos aqui e consegue utilizar ali o I. Porque a resposta dele está em ampere, ó, então a gente vai ter que achar a corrente elétrica. Só que, pô, vai dar mais trabalho, então é melhor usar o último, porque aí você vai fazer uma conta só. Aí a pergunta dele é o seguinte: qual desses caras aqui é o mais adequado, né? Qual desses aqui que você vai utilizar que é o mais adequado em termos, né, de, como ele diz ali, o valor mínimo. Então, para eu calcular o valor mínimo, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que achar essa corrente elétrica aí. Só que é o seguinte, como a gente sabe que a potência, né, está associada ali desse jeito, π, então, na verdade, eu posso escrever, se eu quiser achar a corrente elétrica, eu posso pegar aqui o π e escrever assim, né? I, ele vale P sobre U. Então, na verdade, é só dividir a potência pela diferença de potencial. Só que a diferença de potencial é constante, é fixa. Ela vale sempre 110 volts. Eu não estou mexendo na tensão da casa. Então, eu vou dividir 2.100 por 110, 2.400 por 110, 3.200 por
110. Só que ele quer o valor mínimo. O valor mínimo vai ser aquele valor onde a potência for máxima. Por que onde a potência for máxima? Porque quando eu dividir 2.100 por 110, vai dar um valor menor do que quando eu dividir 2.400 por 110, porque 2.400 é maior que 110. Isso quer dizer que quando ele estiver aqui nessa posição do inverno, que está aqui no enunciado, ó, inverno aqui, 3.200 watts, isso quer dizer que vai passar mais corrente, porque o chuveiro precisa esquentar mais. Ou seja, se está frio, você vai precisar que ele esquente mais. Então, você vai usar uma potência maior, precisa passar mais corrente. Então, na verdade, é dividir 3.200 por 110. Cancela aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente, dá 29,8 amperes, aproximadamente. Então, você tem que colocar pelo menos um de 30. Por que isso? Porque se você botar um de 25, pode ser que ele funcione com o chuveiro aqui em 110, em 2.100 watts, em 2.400. Mas quando chegar em 3.200, ele vai desarmar. Ou, né, o fusível vai desarmar porque o disjuntor, né? Porque ele não suporta aquela corrente elétrica. Se você botar 40 amperes, ele funciona. Não tem problema nenhum. Só que ele quer o valor mínimo, ou seja, a partir de qual valor você consegue ter ele funcionando adequadamente. Então, você vai utilizar ali a equação e descobrir o valor. E aí, o valor que a gente descobriu foi esse aí. Na verdade, aqui tem um zero, tá? 9,08.